Bom dia, irmãos. Bom estarmos aqui. Se estamos aqui é porque a misericórdia do Senhor se renovou em nossas vidas nessa manhã. Então, por isso nós estamos aqui e possamos estar agradecidos ao Senhor, né? Há muito uma palavra, as pessoas sempre dizem, às vezes, qual é a reunião mais importante? Qual é a reunião mais importante? A reunião mais importante é a próxima. É esta que nós estamos aqui. A mais importante é a que nós estamos presente. Sabe por que eu digo isso? Porque às vezes nós começamos a classificar reuniões importantes, né? A gente só vai nas importantes. Mas quando a gente lê lá Atos capítulo 2, o que diz? Estavam todos, né? Vamos ver o versículo? Atos capítulo 2. Vamos ver ele direitinho. Perseveravam. 2,42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Perseverar. Essa palavra aqui que é importante. Estarmos nas reuniões, tem que haver perseverança. Não é mesmo? Porque nós temos que conver que tem reuniões que a gente tem mais facilidade de estar presente, mas nós vamos estar perseverantes, né? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações, né? Então a reunião mais importante é aquela que nós estamos presentes, sempre vai ser a próxima, né? Então vamos aproveitar a oportunidade que na comunhão há crescimento, na comunhão há envolvimento, na comunhão há crescimento da igreja, na comunhão há fortalecimento. O Senhor ele sempre nos convida a estarmos em comunhão, né? Por isso que ele vai dizer que nós somos membros de um corpo, né? Corpo, não existe um corpo dividido, o corpo nos chama à comunhão, não é mesmo? Então vamos, nessa manhã nós estamos, o proposto pela revista fala de um assunto extraordinário, né? Eu costumo dizer que as lições dessa revista falou do caminho da cruz, né? Os acontecimentos que aconteceram no caminho da cruz. Todas as lições da revista vai tratar desses acontecimentos do caminho da cruz. E hoje aqui nesse capítulo, esse fato se cumpre algo que toda a Escritura vem falando sobre ele. Toda a Escritura vai convergir, vai direcionar para esse momento aqui, momento da crucificação de Jesus. O escritor da revista, ele usa a palavra aqui, na primeira frase, assim, este versículo relata a maior tragédia da humanidade. Mas se relata aqui, relata o maior ato de amor de Deus em prol de nós. O maior ato de amor de Deus. Né? Billy Graham, ele dizia uma frase que o fato mais extraordinário que aconteceu nesse mundo não foi o homem colocar o pé na lua, mas foi um Deus pisar sobre essa terra. O maior acontecimento. E nesse relato aqui de Mateus, fala daquele momento que Jesus ele está chegando no local a qual toda a Escritura foi escrita, direcionado para isso, todos os fatos, todas a lei, aquelas coisas que aconteciam na lei, aquelas exigências, tudo era uma figura para culminar nesse momento aqui da crucificação. Vamos abrir lá em Mateus, capítulo 27. Os irmãos têm a liberdade de participar. Fica à vontade, né? Pode interromper a hora que precisar. O texto áureo é um versículo fantástico, né?
Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira. Eu gosto de ler pensar nesse versículo no sentido: Deus me amou de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para que eu não perecesse, mas que eu tenha a vida eterna. Para que eu tenha a vida eterna. Jesus, Ele morre por cada um de nós. Mateus 27, o Mateus ele vai começar escrevendo aqui no versículo 35, né? E havendo crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, e repartiram entre si os seus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E assentados o guardavam ali. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este Jesus, o Rei dos Judeus. A gente, pesquisando sobre a tradição cristã, né, que rege sobre esse fato aqui, aí relata, né, da Via Cruz, né, da Via Dolorosa. A gente vê até os vídeos sobre explicando, né, o caminho, Jesus. Aí fala que Jesus caiu várias vezes, né, me parece que 3 vezes ele cai, né, mas a Bíblia não relata isso. A Bíblia não relata em momento nenhum que ele caiu com a cruz, né? A Bíblia não relata isso. Se é verdade eu não sei, se há importância eu não sei, só sei que a Bíblia não relata isso, né? Ele cumpriu aquilo a qual ele foi, ele veio designado para isso, ele veio para cumprir essa missão. Então aqui nesse primeiro versículo ele vai falar da sua crucificação, e Mateus tem o cuidado de relatar sobre aquilo que estava escrito sobre ele, os detalhes que estavam escritos sobre aquele momento. Deus ele fala até da forma qual suas vestes seriam distribuídas. Ele vai falar desses detalhes dos profetas. Porque esse momento aqui, irmãos, foi profetizado em toda a época da humanidade, foi falado sobre esse acontecimento aqui. Esse acontecimento foi anunciado nos seus pormenores, né? Apesar de as pessoas daqueles dias que viveram, eles não conseguiram perceber isso e entender isso. Eles não conseguiram entender isso. Eles não conseguiram entender que o Messias haveria de vir, nascer e morrer, mas estava relatado nos pormenores da Escritura. Eu fico pensando, sabe, na condenação eterna, no dia do grande juízo, e as pessoas poder analisar e pensar: gente, como pessoas falaram sobre isso, sobre salvação, sobre condenação. Falou, e muita gente não deu ouvido. Muita gente chegará naquele dia do grande trono branco, no dia do juízo, daquele juízo ali. As pessoas vão olhar para trás e poder... Gente, nós ouvimos falar sobre isso. Como a gente não percebeu, como a gente não entendeu. Eu acho que vai ser eu acho, não, eu tenho certeza, que as pessoas estarão ali com nítida consciência que ouviram falar da salvação em Cristo Jesus. É esse fato aqui, né? Então, Deus ele fala vai falando sobre esses fatos em todo o decorrer da Escritura. Todo o decorrer da Escritura falando desse acontecimento aqui. Mas as pessoas, mesmo aqueles que tinham o cuidado de ler a Escritura, de explicar, de ensinar, eles não conseguiram perceber e entender isso. Eles não conseguiram entender e perceber isso. Entender a mensagem do Senhor, entender a Escritura Sagrada. O interessante, irmãos, que a Escritura foi escrita por homens, para instruir homens, mas quem pode interpretá-la é só o Espírito Santo de Deus. Ele nos direciona a entender aquilo que está escrito. É Ele que nos direciona a entender
Não é mesmo? Então, quando fala sobre essa expressão aqui, para que se cumprisse as Escrituras, está nos trazendo à memória que tudo já estava escrito nos seus pormenores dos acontecimentos. Né? Nos seus pormenores dos acontecimentos. E cada o evangelho vai trazer uma palavra sobre essa crucificação, sobre esse momento aqui. Então ele vem na sequência da leitura e diz assim: e assentando o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrito a sua acusação: este Jesus é o rei dos judeus. Interessante que eles escreveram essa palavra aqui em hebraico para que todos pudessem entender. Todos que passassem poderiam entender ali, ó. Aqui está o seu rei. Aqui está o rei dos judeus. Né? Porque para isso ele nasceu. Para isso ele nasceu. Ele vai falar isso no julgamento, ele vai dizer isso para Pilatos: ó, para isso eu vim. Para isso eu nasci. Você é rei do judeu? Ele vai responder essa palavra lá no Evangelho de João. Né? Então essa frase aqui é para que as pessoas, os judeus, ficassem: vocês estão recusando o rei de vocês. Vamos ver o que. Olha como é que está escrito essa frase lá em João, Evangelho de João. Vai dizer assim, ó. E Pilatos escreveu também, capítulo 19, versículo 19. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. E muitos dos judeus que leram esse título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, estava escrito em hebraico, grego e latim. Escrito grego, latim e hebraico, mostrando: vocês rejeitaram o rei de vocês. Vocês rejeitaram o rei de vocês. Né? O Zé Wachat tinha um estudo que falava que eles rejeitaram Jesus como rei, Deus como pai, né? Como Deus, e o Espírito Santo. Eles rejeitaram o Espírito Santo, né? Naquela ocasião de apedrejamento de Estevão. Né? Então ele faz essa colocação: rejeitaram Jesus como rei, rejeitaram Deus e rejeitaram o Espírito Santo ali naquele episódio de Estevão, né? Então Zé Wachat fazia uma explicação nesse sentido. Oi? Poderiam querer pegar o corpo do Senhor e bater mais ali, fazer alguma coisa, né? Então havia necessidade daqueles guardas guardar, né? Porque eles estavam tão enfurecidos contra o Senhor, né? Sem causa, sem motivo. Eu fico pensando, né, como a maldade nossa, né, do ser humano é uma coisa animal, uma coisa que não tem que falar dele. Tem explicação sem motivo, né? Então, quer dizer, os guardas tinham que guardar o corpo dele ali. Jesus ele ficou 6 horas na cruz. Né? Dá a entender isso, né? 6 horas. Ele é crucificado na hora terceira, às 9 horas da manhã. Isso está relatado no livro de Marcos, né? Marcos capítulo 15, 25. Né? Coloca Marcos capítulo 15, 25, só para a gente entender por que eles guardaram e ficaram 6 horas ali vigiando. E era a hora terceira e o crucificaram. Então, 9 horas da manhã, e ele, na hora sexta e até a hora nona, houve escuridão, né?
e na hora nona ele vai dizer as suas últimas palavras na cruz, né? A qual ele diz, na cruz ele diz 7 frases, né? Ele diz 7 frases na cruz. Na cruz ele diz 7 frases. A primeira frase, né? A gente não tem uma colocação qual foi a primeira, né? A gente tem uma noção de qual é a última, mas a gente tem certa noção. A primeira frase diz lá em Lucas capítulo 23, 34. Lucas capítulo 23, 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Mateus ele entra nesse assunto, ele não cita essa expressão. Lucas já cita essa expressão. A segunda frase, ele diz lá em Lucas 23, 43. E disse Jesus: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Ele vai usar essa expressão. Ele diz também lá em João 19, 26. 19, 26, ele vai dizer outra frase que ele diz na cruz. Olha, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse sua mãe: mulher, eis aí o teu filho, né? Então Jesus, mesmo ali naquele momento de agonia, de dor, porque ele estava ali como homem, ele não estava ali como Deus. Sempre analise nessa ótica, ele estava ali como homem, ele não estava ali como Deus. Ele estava sentindo cada dor, cada momento, cada segundo daquele era doloroso. Era doloroso. Porque o pecado, ele é muito profundo. E para tirar, a dor é grande. E ele teve que passar por essa dor. Porque nós mesmos não teríamos condição de tirar de nós a condenação do pecado. Não podendo, não tem nenhum homem que consegue ter essa possibilidade, né? Então, Mateus 27, 46, ele vai dizer uma outra frase. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Né? João 19, 28, ele vai dizer outra frase. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede, né? E o interessante é que o Salmo 69, 21 vai dar uma palavra sobre isso. Salmo 69, 21, olha o que está escrito em Salmo 69, 21. E deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Fel, ele vai usar no início da crucificação, ele é oferecido a ele vinho com fel, né? E aí o salmista vai expressar isso. De repente o salmista escreveu isso aí e não conseguiu entender isso. Acontecia muito isso. Os profetas escreviam coisas que nem eles conseguiam explicar. Não é mesmo? Quando eu falo quando eu brinquei um dia aqui que o Ismael é muito mais sábio que Salomão, é por causa disso. O Ismael sabe hoje que Salmo é isso aí, não é, Ismael? Salomão não sabia disso. Salomão não tinha nem noção disso, né? Então, por causa disso, quando Jesus fala assim, um menor no reino é maior do que João Batista. Você viu o que Deus disse de João Batista? Entre os nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Mas o menor no reino, o menor. Sabe por que o menor? Porque o menor no reino, ele é a habitação de Deus. Por menor que seja. Olha de sua volta e perceba quanta gente insignificante aos olhos humanos, insignificante, indouta, sem merecer. Julga esse o menor. Faz um julgamento aí, aquele é o menor. Fulano é o menor. Aquele lá não sabe ler, não sabe escrever, não tem onde morar, não tem profissão. Aquele é o menor. É crente em Jesus? Se é crente em Jesus, é maior do que João Batista. Sabe por quê?
É porque ele é a habitação do Espírito Santo de Deus. Se você tiver uma colocação diferente dessa, pode falar. Mas eu entendo assim. Eu entendo que nos faz grande no reino. Não é o tanto que eu conheço. Não é o tanto que eu sou. Não é o tanto que eu adquiri. Que me faz grande no reino. É o fato de eu ser portador da pessoa de Deus em mim. É isso que te faz grande no reino. Não é o tanto que você conhece, que você sabe, mas é o fato de nós sermos templo do Espírito Santo. Tem uma palavra que eu sempre digo aqui, quando nós chegarmos na eternidade, nós não vamos ficar impressionados para conversar com Abraão e perguntar: Abraão, como é que foi, rapaz, sacrificar o seu filho e Deus intervir? Nós não vamos ficar ansiosos para encontrar Moisés, como é que foi aquele lance, rapaz, de você colocar a vara no mar vermelho e o mar se abrir? Mas vai ser diferente, vai ser Abraão, Moisés, que vai nos procurar e vai perguntar assim: como é ser templo de Deus? Como é ser templo de Deus? Ter a habitação de Deus em vocês, como era? Qual era a experiência? Como era isso? Interessante. Então, ele vai falar outra frase também lá em João 19:30. João 19:30. Ele fala outra frase ali. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou seu espírito. Consumado. Essa palavra, irmãos, fantástica essa palavra. Está consumado. A obra da salvação está consumada. Mas a obra da santificação, ela está em nossas mãos. Está em nossas mãos. A obra da salvação está consumada em Cristo Jesus. Agora a obra da santificação, ela está nas nossas mãos. Para que a gente caminhe em direção ao Senhor. Para que nós caminhemos em direção ao Senhor. Vamos ver Lucas 23:46. E clamando Jesus com grande voz diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Havendo dito isto, expirou. Salmo 31:5 vai ter uma palavra também sobre isso. Salmo 31:5. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito, e tu me resistes, Senhor Deus da verdade. Então, irmãos, Jesus, mesmo naqueles momentos ali de agonia, de dor, ele ainda tem palavras de compaixão em relação àqueles a quem dele injuriava. Olha só, vamos ver a sequência da leitura em Mateus para a gente entender como foi a reação das pessoas diante daquela cena horrível. Vamos ver. Mateus 27. E foram crucificados com eles 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maneando as cabeças. Os que passavam. As pessoas passavam por ali, blasfemavam dele. Quem são essas pessoas que passavam por ali? Pessoas comuns, né? Pessoas que tinham, de repente, não estavam nem naquele momento lá gritando: crucifica, crucifica. As pessoas que passavam ali era um local de passagem. As pessoas passavam por ali, olhavam aquela cena e blasfemavam, né? E os que passavam blasfemavam dele, maneando as cabeças e dizendo: tu que destróis o templo em 3 dias e reedifica, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz.
E da mesma maneira, os príncipes do sacerdote, com os escribas, os anciões, os fariseus, escarneciam dele, escarnecendo, dizendo: salva os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é rei de Israel, desce agora da cruz, que creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lançaram também em rosto os salteadores com que ele estavam crucificados. Todos discriminavam, zombavam, injuriavam, né? Se você é quem você diz ser, desce da cruz, que nós vamos crer em você. Eu vejo pessoas falar palavras semelhantes a isso, irmãos. Você já viu pessoas falar palavras semelhantes a isso? Se Deus é Deus, eu quero que Ele mude a minha história. Você viu pessoas falar isso? Tem pessoas em testemunho que falam isso. Eu não estou aqui para julgar, mas são palavras sim. Será que Deus, para Ele provar que Ele é Deus, Ele tem que mudar o meu quadro de vida? Ele precisa disso. Não é? Que Ele precisa. Tem pessoas que fazem isso. Eu não sou. Se a sua fé te conduz a usar essa expressão em relação a Deus, eu não estou aqui para julgar, mas eu acho meio incoerente, né? Pode falar. Pede para botar lá no 4. Salmo, versículo 42. (27, 42). Não. Mateus 7, 42. Mateus 7, 42. Está escrito aí: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz. Creremos nele. Ele não podia salvar ele. Se ele salvasse ele, nós estávamos todos perdidos. Ele não podia salvar ele. Ele tinha poder para isso. Tinha poder, ele salvou os outros, mas ele não podia salvar. Pai, a respeito do que você falou aí sobre jogar essas para Deus, né? Se você é Deus, muda minha vida, faça isso. Tem a palavra na Bíblia que o próprio Jesus responde para Satanás: não tentará o Senhor teu Deus. Quando Satanás fala para ele se jogar, né, e os anjos segurariam ele. Põe em situações de risco para tentar a Deus, para talvez provar que Deus existe ou que Deus nos ama. Deus nos ama é pecado, é errado, né? Falar esse tipo de coisa. Se Deus é Deus, Ele muda minha vida. Se Deus é Deus, Ele vai me livrar. Eu vou pular aqui desse avião e vai me salvar de algum jeito. Isso é tentar a Deus, né? Assim como mesmo também aquele rapaz doido aí entrou no zoológico lá no meio de leão, achando que era Daniel, e achou que os leões não iam fazer nada com ele, né? Mas está tentando o Senhor Deus. E aqui, Satanás estava na reta final já para ele vendo Satanás estava vendo se cumprir aquela profecia que outrora fora dito lá no Jardim do Éden, que ali ele teria sua cabeça esmagada. Ele estava no momento final para se cumprir aquela escritura. E ele tenta de todas as formas fazer que Jesus desça daquela cruz e não cumpra o que ele veio para cumprir. Então ele usa todas essas pessoas aqui para jogar tentações para ele. Desce da cruz. Se você é forte, desce daí. Se você é Deus, desce daí que a gente vai crer em você. Usando de tudo quanto é tipo de jeito para fazer ele descer da cruz. Mas ele vai, como ele fez no deserto, né? Jesus também mais uma vez vai resistir a essas tentações e vai cumprir o seu propósito para nos salvar. Como o Tati falou, se ele descesse não haveria salvação para nós. É bem lembrado, foi interessante, estudar foi interessante, porque ele tinha poder para isso. Lá no Getsemane, quando ele vai ser preso, ele vai usar essa expressão: se eu quisesse, eu chamaria 12 galeões de ano. Nós sabemos do poder de hoje. Ele poderia. Matou Arraial lá por 185 mil pessoas. Tem a passagem também, quando eles foram prender ele, deu um passo para frente e caiu tudo. Ele fala: eu sou, ele diz na expressão, eu sou, caiu todo mundo. Ele teve que recuar, porque diante do nome de Jesus, todos.
Então, bem lembrado, muito interessante, muito importante. Então, Jesus ele foi crucificado, ele foi amarrado naquela cruz, né? Uma expressão que o debochado dizia, né? Foi amarrado pelas cordas do amor de Deus. Ele foi à cruz com essa viva convicção, porque a gente não merece. Uma palavra que Paulo vai dizer lá em Coríntios capítulo 11, ele vai dizer assim sobre a ceia, né? Vai dizer assim: e na noite que foi traído, ele vai instituir a ceia. Na noite que foi traído, ele vai ele vai dar aquela sequência de acontecimento para que nós lembrássemos do amor dele, simbolizado no pão e no vinho. Ele vai usar a expressão na noite que foi traído, né? Então, todos esses fatos, acontecimentos aqui, era um desafio a que ele pudesse, por causa disso que lá em Isaías 53 vai usar a expressão assim: foi subindo como renovo de uma terra seca, a qual nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Nenhuma beleza víamos que o desejássemos. E esse momento aqui era um momento crucial que as pessoas olharam e continuaram a zombar. O interessante aqui, irmão, não sei se vocês perceberam aqui, o versículo 44, 27, 44 de Mateus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Os dois que foram crucificados junto com Jesus, os dois também estavam blasfemando dele. Os dois. Não é? Mas chega um certo momento que eles ficaram 6 horas. 6 horas um do lado do outro. Dá tempo de... Ser 6 horas do lado de alguém, dá tempo de perguntar o nome, não dá? Dá para conhecer alguém, dá para ter uma noção de uma certa pessoa com 6 horas por conta. Eles ficaram 6 horas ali. No mínimo 6 horas, né, que a Bíblia relata. Eles ficaram 6 horas indo do lado do outro. Então deu tempo para perceber algo, né? Se você ficar 6 horas perto de uma pessoa, conversando e ter o prazer de conversar, você consegue perceber qual é a índole da pessoa, né? Que você não saber que time ele torce, né? Se ele é direito, se ele é esquerda, dá para você perceber muita coisa durante 6 horas. Né? Então, nesse momento aqui, todos blasfemavam deles, inclusive os 2 salteadores. Os 2 salteadores também blasfemavam dele. Né? Agora, Lucas vai trazer um desfecho sobre esse momento ali dos 3 na cruz. Lucas vai trazer um relato mais profundo nesse sentido. Né? Mateus ele passa aqui numa velocidade maior. Né? Agora Lucas ele vai pontuar esses momentos ali que esses 2 passaram, né? Porque Lucas ele está escrevendo esse livro aqui, esse evangelho, ele está escrevendo para Teófilo, né? Então Lucas ele vai abordar Jesus no sentido daquele que salva, né? Daquele que salva. Então, Lucas está transmitindo não sei se o Teófilo já era crente ou não, mas Lucas está escrevendo esse relato aqui para explicar a Teófilo, para que Teófilo tenha a noção de que, ele é Salvador. Por isso que Lucas vai abordar a salvação desse salteador. Mateus não relata isso, né? Então, Lucas vai estar escrevendo o evangelho para Teófilo, né? Então, Teófilo precisava entender que a salvação, Jesus estava ali para cumprir algo, para dar salvação às pessoas. Vamos ver em Lucas. Como é que ele vai relatar esse relato aqui? Lucas 23... Lucas 23, a partir do versículo 39. Olha o que ele diz aqui, E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele,
dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Se tu és o Cristo, essa expressão, irmãos, é nítido de um evangelho sem Cristo. É uma expressão, olha, analise comigo, é uma expressão de um evangelho sem Cristo. Um evangelho é um evangelho que quer as bênçãos, mas sem se preocupar com Cristo. Né? Olha a expressão: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Nós queremos milagres. Nós queremos ser agraciado pela tua graça. Nós queremos isso. Se você é Cristo, muda a minha vida, faz isso, faz aquilo. Se tu é Cristo, cura. Se tu é Cristo, faz isso, faz aquilo, né? Ele pode fazer tudo isso? Faz tudo isso. Mas não para atender um capricho do nosso desejo, das nossas vontades. Não para isso. Ele que cura. Ele nos restaura. Mas não para satisfazer um capricho da nossa vontade. Ele faz, né? Ele faz muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Né? Então, esse malfeitor aqui, ele blasfemava nesse sentido. É a nítida pessoa que conhece Jesus, mas não tem ele como Senhor das suas vidas. Conhece Jesus, mas espera nele só nessa vida. Né? E Paulo vai dizer essa palavra: aqueles que, se nós esperarmos Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Esse salteador aqui, ele é uma exemplificação daquele que conhece a grandeza do Senhor, a possibilidade do teu poder, mas não tem ele como Senhor das suas vidas. Não tem ele como Senhor da sua vida, não entendeu o plano de salvação do Senhor, mas só espera as bênçãos do Senhor. E respondeu, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Então você percebe-se que, de repente, diante daqueles fatos, daquelas palavras de Jesus, ele começou a juntar os cacos e começou a entender quem era Jesus. Quem estava ali sendo crucificado lá do lado dele. E por que causa ele conseguiu entender isso, irmãos? Quem estava, quem era o Criador, era Deus, era o Filho de Deus que estava ali. O Criador estava em trevas. Trevas. É bem lembrado. Bem lembrado. Meio-dia. Escureceu. Você imagina só? Nós saímos daqui, daqui a pouco escurecer e as luzes da cidade acender. Coisa. Não tem. É indesculpável. Foi indesculpável. Foi uma coisa assim. Ímpar, uma coisa extraordinária. E esse salteador que ele entendeu, gente. Ele entendeu que no início ele estava blasfemando também. Né? Blasfemando também. A blasfêmia, às vezes nós, é interessante que às vezes certas palavras a gente acha que não é blasfêmia, né? Quando a gente fala com uma certa colocação de palavras, mas é blasfêmia. Né? Para Deus, ele vê isso como blasfêmia. De repente, ele está falando aqui, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós, né? Às vezes ele está falando até palavras nem tão ruim, mas às vezes palavras até interessantes, mas para Deus era uma blasfêmia, né? É igual o Satanás quando fala: se você é filho de Deus, pula daqui. Aí que Deus vai dizer: ó, não tentarás a Deus. Né? Não tentarás a Deus. E esse segundo aqui, ele vai e começa a dizer: e respondeu, porém, o outro e repreendia, dizendo:
tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Nenhum mal fez. Ele começa a reconhecer quem era ele. Nós somos ruins demais. Os nossos feitos, pode falar. Nesses dois versículos a gente vê uma coisa muito importante. Esse último, pela fala, nós podemos analisar a humildade. Né? Humildade. Poxa, eu estou aqui, mas eu mereço. E o outro não, é engrandecido. Por que você nos deixa que se você tem poder? Né? A gente vê a diferença da pessoa exaltado de si mesmo e aquele que é humilde. Humildade. Reconhecer, né? Reconhecimento. Eu vejo muitas pessoas, irmã, desanimadas com a igreja, porque não receberam aquilo que a igreja prometeu. Eu vejo pessoas feridas por igrejas, porque não recebeu aquilo que a igreja prometeu. Conheço muitas pessoas assim, abandonaram, né? Porque não receberam aquilo que a igreja prometeu e Jesus não prometeu. Quando eu digo igreja, eu digo localidade, né? Localidade. Porque a igreja de Jesus, ela só pode prometer salvação. Agora o resto as outras coisas é misericórdia do Senhor, é compaixão do Senhor, tudo é referente a isso. Cura, a compaixão do Senhor em direção a nós, né? Tudo isso é a misericórdia do Senhor. A igreja de Cristo, a igreja mesmo, ela só pode prometer às pessoas salvação. Salvação. Então, pessoas... Pode... O Salmo 85. Misericórdia e justiça cumpriu esse versículo. Ele reconheceu que ele estava pedindo, ele merecia morrer. É esse O outro, o Senhor Jesus tinha poder para salvar ele, o outro também. Mas só que não era como ele queria, como Deus fazer. Esse aqui é o grande entendimento que esse rapaz teve. Porque todos nós sempre achamos que nós somos. Todos nós sempre achamos que nós somos vítimas, né? Vítima não você pode conversar com a pessoa que está lá presa, né? Às vezes ele vai falar lá que ele. Justiça própria. Ele se acha. Né? Injustiçado, essa é a palavra. Todas as pessoas, a maioria dos outros, se acham injustiçadas. Não, eu tenho razão. Né? A gente tem essa facilidade. Né? Tinha um matador, um bandido muito famoso, tal de matador, e ele falava isso, que ele matava as pessoas porque ele achava que a pessoa era ruim demais para você morrer. Entendeu? Então, ele achava, ele tinha essa concepção, ele vivia dessa forma. Né? E a gente também tem essa questão, a gente sempre se acha vítima, injustiçado, mas a verdade é que a pessoa ele reconheceu, porque ele olha para ele e fala assim, gente, olha só o que ele diz as palavras, vamos ver as palavras dele. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Nós recebíamos. Nossos feitos mereciam. Momento nenhum ele falou assim, não é porque o governo não me deu auxílio, é porque a minha mãe largou o meu pai, é porque a minha mãe era muito ruim, é porque o meu padrasto, é porque o meu vizinho, é por causa de... Ele não vai falar nada disso. Fala assim, nós merecemos, velho. O caminho que a gente trilhou, a gente persistiu nele, né? Eu acho que o nosso lugar era morrer na cruz, né? Mas não é. Porque esse outro bandido que não aceitou ele ali, ele morreu na cruz, mas foi para a condenação da mesma forma. Jesus ele não substituiu apenas uma morte física na cruz, né? Foi uma condenação de eternidade. Naquelas horas que ele passou na cruz, ele estava recebendo ali toda a condenação eterna
que nós que aceitamos receberíamos, e não apenas uma morte na cruz, né? Porque muitas pessoas morreram na cruz, mas nem todas elas foram salvas, porque não era a cruz que era o nosso lugar era a condenação eterna, e foi isso que ele substituiu ali naquela cruz. A cruz é o preço, né? Bem lembrado que o Zé falou, que muitos pregadores falam que o nosso lugar é na cruz. Nosso lugar não era na cruz. Nosso lugar era a condenação eterna. Para a cruz para nós não vai vir. Não, podia morrer todo ser humano, podia morrer na cruz e nem salvar ninguém. É isso aí. Porque o sacrifício nosso pecado é tão. É o que eu falei, nosso pecado é tão grande que meu sacrifício não consegue pagar o meu pecado. Né? Parece que Paulo vai dizer lá em Coríntios capítulo 13. Não é quem diz capítulo 13? Ainda que eu falasse a mim dos anjos, tu desse meu corpo a ser queimado, tu desse todos os meus bens para os pobres, de nada me valeria se eu não tivesse o amor de Deus. Quem é o amor de Deus? Amor de Deus é quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a expressão do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. Né? Então, se não tiver amor, que é Jesus Cristo, não é amor-sentimento, não. As pessoas acham que aquilo ali está falando de amor-sentimento, mas não é amor-sentimento. O que leva uma pessoa a dar tudo que ele tem para um pobre? Pode ser um amor-sentimento, mas dificilmente você vai ver isso. Dificilmente. O máximo que o nego vai dar é metade dos meus bens. Né? Dá metade dos meus bens pobres. Pode ser que alguém tenha essa convicção, mas não. É isso aí. Então não tem jeito. Né? Então o amor de Deus é Jesus Cristo. Se não tiver Jesus Cristo. Pode falar, irmão. Ele simboliza as religiões. Né? Ele queria bênçãos na hora. Né? Queria a bênção primeiro e depois. Ele queria as bênçãos e salvar daquela dificuldade que estava tendo. E ele diz uma mesma coisa, oferece as bênçãos terrenas, bênçãos do momento. Né? Mas que a salvação oferece coisas eternas. Né? É isso aí, é a mesma colocação, né? A proposta religiosa é a mesma. Vem para cá, para o nosso meio que você vai ser restaurado, vai enriquecer, vai resolver aquilo, né? Uma proposta até legal. Vem para cá para fazer você descer da cruz. Né? Você vai nem não botar a rodinha na sua cruz, né? Para facilitar você carregar, não é mesmo? Ou vai botar uma cruz de isopor para carregar. Nossa proposta, né? Que é feita, não é mesmo? Mas aqui, o Dade bem lembrou, o Salmo 85. O Salmo 85 ele é exemplificado nessa passagem aqui, no fato de ele reconhecer aos nossos feitos que merece morrer desse jeito. Porque a crucificação, irmãos, era uma morte terrível, era uma morte dolorosa demais. Né? A pessoa era pregada numa cruz e ele morria ali de uma forma terrível, um sofrimento terrível. Uma pessoa no lugar público, ele era crucificado no lugar público onde pessoas passavam, todo mundo passava vendo, né? E lá sem roupa e crucificado. Era Vergonhosa, não é? Eu lembro uma vez que a gente, moleque é complicado, sabe? Não sei se já foram criança, você nasceu velho. Gente, uma vez que nós fizemos lá, tinha um colega nosso que muito levado, cara, terrível. Nós amarramos ele e jogamos café no rosto dele, e os mosquitos acabou. Precisa de. Aqui, ó. Eu já pedi desculpa a ele. Se eu tenho casa, eu vou perdoar. Você imagina. Que coisa terrível. Não, mas ele não resolveu não, que continuou a mesma coisa. Mas aqui, ó, e continua a mesma coisa. Já cresceu, né? Já superamos isso. Eu tô com medo de eu ficar velho e ele queria só, sabe? E tem esse problema. Eu lembro um dia
Chegou um rapaz lá, né? Chegou um rapaz na hora, me puxando uma perna com a bengala, ruinzinho. Vou até falar o nome dele, que é. Tá filmando, né? Aí ele chegou na hora ruinzinho, né? Deu um derrame, arrastando. Aí eu falei, rapaz, você lembra que você me dava cascudo no beirado do campo? Ele falou, tu ia agora, tu não tô aguentando nenhum cara. O problema é esse, tá vendo? A gente envelhece, ele. Entendeu, irmão? Os caras queriam fora, né? Mas era coisa assim. Mas é coisa de moleque, de criança, né? Mas é uma tortura. Né? Estou imaginando a pessoa crucificada ali, os insetos posavam, né? Aquela coisa assim. Agonizante. Terrível. A gente está rindo aqui, mas não o fato, tá, irmão? Mas você está entendendo como é que era terrível, mano? Agonizante. Uma posição difícil, pendurada pelos. Não era amarrada, era pendurada. Uma forma difícil. Você já imaginou? A gente brincava também às vezes, quanto tempo a gente aguentava segurar uma folha de papel assim, ó. Quanto tempo a gente, quem aguentava mais? Né? Antigamente não tinha muito recurso para brincadeira, né? Você brincava ali, quem cuspia mais longe, brincadeira bobada, né? A gente brincava de segurar uma folha assim, ó. Quanto tempo quem aguentava mais? Rapidinho soltava, não aguentava muito tempo segurando assim. Você vê, você segura um gadinho, você vai segurando uma. Quem aguentava mais tempo, sabe, você imagina a posição daquela, amarrado, pregado, né? Então esse bandido, ele chega e diz essa palavra. Ele fala assim, ó, nós merece estar aqui. Ele faz uma autobiografia da vida dele. Ele faz uma autobiografia. Né? Não sei se ele contou os detalhes dos problemas, mas ele fala uma autobiografia. Rapaz, nós estamos aqui porque a gente merece. A gente roubou, a gente matou pessoas, a gente roubou pessoas que trabalhou, suou para receber um dinheirinho, que foi lá e roubou, cara. E foi lá e apanhou o dinheiro do cara. A gente matou um pai de família. O cara tinha filho, mulher, ele foi lá e matou. Eu não sei quais crimes eles faziam, mas pela condenação não era proxicheiro, não era pessoas boas, não era batedor de carteira lá, roubar o celular na rua, que não precisa nem ser condenado, né? Mas eles estavam em condenação terrível. Vai falar. Quem falou? Então. Hein, pai? Oi? Você perguntou se alguém falou, vou falar. Aqui sobre a condenação terrível, né? A gente usa a expressão que Moisés falou, que está lá em Deuteronômio 22, que ele fala que maldito aquele que foi pendurado no madeiro, né? Foi uma coisa que Moisés falou muito tempo atrás, né? Em outro sentido também, mas a gente aplica também falando sobre a maldição que estava sobre ele quando ele subiu na cruz, né? Jesus. Lá fala assim, ó, quando também em alguém houver pecado digno de juízo de morte, que haja de morrer, e o pendurares em um madeiro, seu cadáver não deve permanecer no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Então na cruz também ele não sofreu apenas uma morte terrível humanamente, né, naquela posição em que ele teria que ficar sustentando seu corpo com a força das pernas, porque se ele deixasse o corpo escorregar um pouquinho ou ficasse relaxado, dava falta de ar, né, pela posição que ele estava crucificado. Então não é a morte apenas agonizante humanamente, mas também era considerado maldito por estar ali. Tanto que os outros que estavam com eles também não era simplesmente ladrão, batedor de carteira, era alguém que cometeu crimes mais graves, né, para poder estar pendurado ali naquela cruz, né? É isso aí. Então, eu queria só analisar isso aí, o que ele olha para a trajetória dele, para a biografia dele, e fala assim, ó, isso aqui é pouco para nós, não merece sofrer mais. Só para concluir sobre a questão do amigo que a gente falou, só para concluir essa conversa, não deixou sequela isso no passado, sabe por que não deixou? Porque no passado era muito lógico, né? Quando a gente era criança, na minha época de criança, Adriano, né, mais velho aqui, né, era normal os mais fortes batendo mais fracos, né?
normal, né? Os mais fracos apanhavam e ficava tranquilo, né? Então não tinha bullying, não tinha, né? Era o mesmo problema. Hoje em dia está complicado, porque hoje em dia os mais fracos é reagir. Coisa que dá problema. Mas na época era normal, né? Os mais fracos tinham que correr, lavar os cascudos e saía embora, não tinha trauma, né? A gente continuava na mesma batida. Mas, então, irmãos, só para a gente voltar para o texto aqui, esse crucificar, ele vai dizer nessas palavras: na verdade, com justiça, porque me recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Nenhum mal fez. E ele vai e diz a Jesus. E disse a Jesus: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Eu gosto sempre de olhar essa passagem aqui, irmãos. Esse crucificado, ele viu em Jesus algo que os discípulos não conseguiram ver. Ninguém conseguiu perceber, né? Ninguém conseguiu ver. Ele viu algo muito mais profundo do que simplesmente um homem sendo crucificado. Porque ele olha para Jesus como Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Porque humanamente Jesus estava na mesma condenação que ele. E ele sabia que um crucificado jamais desceria vivo da cruz. Ele sabia disso, ele tinha plena consciência disso. Nenhum crucificado saiu vivo dali. E ele reconhece, porque eu sempre digo, você crê em um Jesus que ressuscita morto, que divide pão, que multiplica pão, que cura, que ressuscita, que faz aleijado andar, é muito fácil. Não é fácil? Você entrar num lugar onde essas propostas de igreja hoje é muito isso aí, né? Você ir para a igreja, que você é restaurado, que você é curado, que você recebe bênçãos sem medidas, lota. Você pode ver que enche. Por quê? Porque está oferecendo algo que nós não temos autoridade para oferecer. Tem uma expressão que um pastor diz assim: tem pessoas vendendo aquilo que não pode ser vendido. E pessoas querendo comprar aquilo que não pode ser comprado. Né? Então, você acreditar em Jesus, naquele Jesus que ressuscita morto, que expulsa demônio, que multiplica pão, que faz água transformar em vinho, é muito fácil, não é? É prazeroso, é bom demais você entrar mancando, puxando uma perna e sair pulando. Você está deitado morto e o seu filho morto num caixão e ele ser ressuscitado. Gente, é muito fácil crer num homem. É muito bom. Mas você crê num homem que está morrendo na mesma condenação sua, está ali agonizando, você vendo o sangue escorrer da sua testa, o rosto sanguentado, porque você imagina aquela coroa de espinho furando todas as suas partes. Como estava o rosto? Como disse naquele momento ali, nenhuma beleza requisita para que Deus estava. Naquele momento assim. É isso aí, esse homem, ele entende isso. Ele entende a grandiosidade daquele momento. Ele entende a grandiosidade daquele momento. Né? Portanto, ele não pede para descer da cruz. Ele não pede isso. Porque ele entendeu que aquele ato ali não trazia benefício, muitas das vezes, para a vida de si. Não trazia benefício, muitas vezes, para a vida de si. Mas traz benefício para a eternidade. Por causa disso, ele fala do reino. Ele lembra de mim quando entrar no seu reino. Por causa disso, que o menor no reino é maior do que o maior, do que o maior, do que o maior nascido nessa terra. Né? Por causa disso, que o menor no reino, ele entendeu isso. E quando a gente entende isso, irmãos, a gente vive uma vida aqui mais leve.
A gente enfrenta os problemas com cabeça erguida, com dor, com choro, sim, mas não com desespero. Não com desespero, porque a gente entende que a nossa caminhada aqui é o estar na cruz, e nós não vamos descer vivo. A vida aqui ninguém vai sobreviver. Todos nós vamos morrer no final. Que seja uma morte física ou que seja uma morte de transformação quando Jesus vir. Nós que estivermos vivos seremos transformados. É uma morte transformadora, né? Porque existe a morte física, parou de bater o coração, morreu, né? E existe a morte de transformação. É a morte que Jesus vai falar sobre do grão lançado na terra. Se ele não morrer, ele não muda. Ele não muda. Você joga lá um caroço de manga, né, na terra, feio, né, que negócio cheio de... Já viu o caroço de manga? Manga espada, então, né, aquele fiapo, né, um caroço feio, sem jeito. Você joga na terra. Se ele não morrer, ele continua o caroço de manga. Mas se ele morrer, ele vai nascer um pé de manga. E assim é nós. Na transformação, na trombeta, né? O soar das trombetas, quando nós seremos transformados, nós seremos mortos para a transformação. Transformação. Então, nessa vida aqui, ninguém vai sair daqui vivo. Né? Ninguém vai sair vivo. É que esse rapaz aqui entende. Ele vai dizer assim, ó, Senhor, lembra de mim. Ele não preocupa em descer da cruz. As religiões transmitem socorro imediato, transformações e milagres imediatos. Você pode olhar para qualquer religião, ela promete um milagre urgente, Existe até... Pode falar, irmão. Que a salvação é garantida. Eu tenho que fazer isso, eu sou assim, se eu não fizer isso, eu não vou receber a salvação. Então, até que aquele jovem, por exemplo, duvidou. Jesus podia salvar. Né? E as religiões hoje oferecem a mesma coisa. Se eu não fizer, se eu não for honesto, se eu não for isso, se eu não for aquilo, eu não vou receber a salvação. Então, duvida até a salvação. E é isso aí, é um blasfemar de Deus, sabia? Você acha que Deus não tem poder bastante de salvar, um blasfemar. Por mais que a gente fale isso com um sentimento nobre, de batalhar para a minha salvação, um sentimento nobre, mas é um blasfemar de Deus, né? Um sentimento nobre, né? Então, essa é a proposta. As propostas da religião são milagres. Hoje tem até as reuniões aí, a proposta, a reunião dos milagres urgente. Você que funciona isso? Hein? Você acha um movimento desse não morrado, né? Milagre urgente. O que socorre milagre urgente? Com relação à salvação garantida, né? Pessoa que pensa assim, acha que a obra do Senhor não foi suficiente. Né? Não foi suficiente. Acha que precisa fazer algo do Senhor. É uma blasfêmia. Né? É uma blasfêmia. Quando você duvida de algo que Deus fez em favor de cada um de nós, é uma blasfêmia, gente. Por mais que seja um sentimento nobre, né? Um sentimento de pesar, um sentimento de alto flagelo para poder alcançar, né? Um sentimento até nobre, né? Um sentimento de inferioridade, no sentido de eu ter que batalhar por isso, mas pode falar. Ainda nisso, né, nós vemos que Deus é tão bom e misericordioso que ele não leva o tempo da ignorância do indivíduo. Mesmo ele pensando assim, a salvação para ele vai ser garantida. É só ele aceitar Jesus Cristo como Salvador. O amor de Deus ele é muito maior e mais profundo do que a gente imagina. Que a gente às vezes quer tolir Deus com os nossos preceitos, né? Quer tolir Deus com os nossos preceitos e entendimento.
né? Então ele vai dizer assim: Senhor, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, né? Então ele usa a expressão, essa expressão Senhor. Quando ele usa essa expressão Senhor, o que a Bíblia diz sobre isso? As pessoas só podem chamar ele de Senhor se for pelo Espírito Santo de Deus. Essa expressão Senhor já coloca um entendimento diferente. Nenhum dos que falaram aqui usaram essa expressão Senhor. Todos desafiaram o Senhor Jesus Cristo, mas desafiaram ele a ver o milagre. Faça isso para que creiamos em ti. Faça isso, faça aquilo. Essa é a proposta do Evangelho. Vem para aqui, que aqui Jesus vai agir, vai operar milagre, né? Tentando trazer espiritualidade em algo que é passageiro, né? Então, eu gosto também de lembrar sobre essa cena aqui, irmãos, no sentido de as pessoas que foram roubadas, as pessoas que levaram prejuízo com esse camarada aqui. Eu queria pensar nessas pessoas. Essas pessoas, de repente, olhando para esse cara na cruz, falam assim: bem feito, está onde merecia. Aí uma pessoa antes falando foi comentar com a outra, né? A filha da pessoa foi comentar com a tia. A tia é irmã da mulher do pai dela. A tia é irmã da mulher do pai dela. E ela foi lamentar com a tia sobre o pai. Aí a tia falou com ela: pode ficar tranquilo que ele vai morrer, não, ele vai sofrer muito nessa terra aqui, porque ele era muito ruim. Foi muito ruim para minha irmã. Eu fico imaginando as pessoas a quem esse camarada aqui deu prejuízo. Olhando para ele na cruz e falando assim: bem feito, tá aí que você merece, você vai queimar no fogo do inferno. Porque eles não ouviram esse diálogo, irmãos. A gente está ouvindo esse diálogo aqui, mas eles não ouviram esse diálogo. Sabe o que é para a gente? A salvação do Senhor não é para os bons. A salvação do Senhor não é para cristão que frequenta a religião. A salvação do Senhor é para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. O céu não é para os bons. O céu não é para os justos. O céu não é para os religiosos. O céu é para aqueles que creem em Jesus como Salvador. É o que aconteceu na vida desse homem aqui. As pessoas, de repente, olhavam e falavam com eles: ó, não tem jeito. Esse está queimando no fogo do inferno. Mas salvo. Salvo. Né? Salvo. Sabe por quê? Porque ele entendeu o plano de salvação, reconheceu o Senhor Jesus como Senhor. Olha a expressão que ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. Ele reconheceu ele como Senhor, porque ele é o nosso Senhor. Pode falar. Talvez teria escutado talvez o evangelho do reino, né, que foi pregado antes. Ele fala isso: lembra de mim quando entrares no teu reino. Às vezes estava em mente o reino, o período até milenial de Cristo, em que ele reinará, né? Mas Jesus responde ele de outra forma. Não fala que estaria no reino, fala que estaria no paraíso com ele. E outras pessoas ainda perguntam: mas se Jesus ficou 3 dias morto, né, para depois ressuscitar, como é que ele falou que naquele mesmo dia estaria com ele no paraíso, né? É porque o espírito, ele sobe e vai para Deus, mas o seu corpo ficou 3 dias morto, né? Ficou 3 dias na sepultura. Mas naquele mesmo dia ele estava, aquele bandido, aquele ladrão estava com ele lá no paraíso, né? Porque quando a pessoa morre, né, acontece a separação entre o corpo e a alma vai para Deus, o espírito vai para Deus e a alma fica aqui como se fosse morto. Aí vem aquela expressão, né, que o crente, quando ele morre, ele está dormindo. Mas na verdade não é que ele está dormindo sem consciência, mas sim que o seu corpo está morto, está como se estivesse dormindo, né, imóvel.
mas a sua alma, o seu espírito, né, seus sentimentos, ele está bem consciente lá no céu com o Senhor, né? Ele não está dormindo literalmente. Justamente. Vamos só caminhar para o final. Desde a hora sexta, eu mesmo lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas, quem lembrou, trevas sobre toda a terra. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Né? E aqui nos traz a memória que o maior sofrimento de Jesus foi o desamparar de Deus, não foi os cravos, não foi a coroa de espinho. Um sofrimento maior foi o desamparar o Deus, cobrar dele o pecado de toda a humanidade. E alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, dizer: este clama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebedou-se em vinagre e, pondo numa cana, dava de beber. E outros, porém, diziam: vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o seu espírito. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as trevas, as pedras, fenderam-se as pedras. É que o Adriano bem lembrou, a natureza propagou, anunciou, divulgou aquele momento extraordinário. Fenderam-se as pedras, e a noite, naquele meio-dia, escureceu toda a noite. E o véu do templo se rasgou. O véu do templo se rasgou. A glória de Deus saiu para fora. Está ao alcance de cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.